Fala aí, pessoal. Vamos fazer o exercício agora de produto cartesiano, né? Par ordenado e relação binária e função que a gente estudou. Então vamos começar aí no módulo 3. O primeiro exercício ele fala o seguinte: os pares ordenados 2 sobre A, B mais 3 e B mais 5 e A mais 2 são iguais. Então ele quer o valor de A elevado a B. Se esses pares ordenados são iguais, significa que o primeiro elemento desse par ordenado é igual ao primeiro desse elemento. Então, eu tenho que o 2A é igual a B mais 5. E que o segundo elemento é igual ao segundo elemento. Então, B mais 3 é igual a mais 2. Então, eu monto assim um sistema linear. Aqui, ó, tá fácil eu isolar uma letra. Se eu passar o 5 para o outro lado, eu vou ter que 2A menos 5 é igual a B. E aí, substituindo o valor do B por 2A menos 5 mais 3 é igual a mais 2. Então, eu vou ter 2A menos 2 igual a mais 2. Passando tudo A para o lado esquerdo, vai ficar 2A menos A é igual a 2, o menos 2 vai mais 2. Então, eu vou ter que o A é igual a 4. Se o A é 4, o B, então, ele é 2A menos 5. Então, o B é 2 vezes 4 menos 5. 8 menos 5, o B é igual a 3. Então, A elevado a B fica 4 elevado a 3, que é 64. Alternativa D. Vamos fazer exercício 2. Considere os conjuntos A, 2 e 4, e B, 1, 3 e 5. Represente A cartesiano B enumerando um a um seus elementos. Então, quem que vai ser o produto cartesiano A por B? Então, vai ser todos os pares ordenados. O primeiro elemento vindo do A, o segundo vindo do B. Então, eu vou pegar o 2 com 1, o 2 com o 3 e o 2 com o 5. Depois eu vou pegar o 4 com 1, o 4 com o 3 e o 4 com o 5. Então, aqui eu enumerei todos os seus elementos. No item B, ele pede, represente, né, a XB por meio de um diagrama de flechas e de um gráfico cartesiano. Então, pelo diagrama de flecha, o que eu vou ter? Eu vou montar o conjunto A, conjunto B. 2 e 4, 1, 3 e 5. E aí, né, eu ligo uma flecha do A em todos do B. Então, do A eu ligo em todos do B. Do 2. E depois, do 4, também ligo em todos do B. E temos o diagrama cartesiano. Então, como é A por B, a gente põe o conjunto A na horizontal e o B na vertical. Então, no conjunto A, eu vou ter 2 e 4, no B, 1, 3 e 5. Então, aqui não vai ficar muito retinho, mas vai dar para entender, né? Olha lá, aqui eu posso marcar os pontos. 2 com 1, 2 com 3, 2 com 5. 4 com 1, 4 com 3, 4 com 5. Então, representei aí por diagrama de flecha e diagrama cartesiano. O que ele pede no item C? Por meio de um diagrama de flecha, a relação binária. Ele quer essa relação binária aqui, ó. É formada por pares ordenados XY, que
pertence ao produto cartesiano A por B, tal que a minha relação é que o y tem que ser menor que o x. Então aqui ó, eu posso até fazer direto por diagrama de flecha. Como assim? Se eu pegar o conjunto A e o meu conjunto B, o A é 2 e 4. E aqui 1, 3 e 5. Então o meu y, que vai estar no conjunto B, tem que ser menor que o x do A. Então eu posso ligar o 2 no 1. Eu não posso ligar o 2 no 3, porque eu vou ter o y maior que o x. Aí eu posso ligar também o 4 no 1 e o 4 no 3. Já não posso ligar o 4 no 5, que eu vou ter o y maior do que o x. O item D, também, ele quer, por meio de um diagrama de flecha, a relação binária G. A minha relação G vai ser todos os pares ordenados XY pertencente ao produto cartesiano AB, tal que o meu y é x mais 3. Então, no caso aqui, ó, se o x for 2, quanto que eu vou ter meu y? 2 mais 3, 5. E se o x for 4, o meu y vai dar 4 mais 3, 7. Ah, mas não tem o 7 no B. Então, a gente não liga o 4 em nenhum. 2, 4. Então, aqui é 1, 3, 5. Então, quando o x é 2, a gente encontrou o 5. Então, só fica ligado o 2 no 5. O 4, como não tem o 7 no B, a gente não liga. E vamos apertar aqui, ó. Vamos fazer a relação E, que é a relação F, que é todo par ordenado XY pertencente a cartesiano B, tal que o meu y é x mais 1. Então, aqui é o mesmo princípio. Quando o x é 2, o meu y vai ficar 2 mais 1, 3. E quando o x for 4, que são os únicos dois elementos do conjunto A, 4 mais 1, 5. Então, fazendo aqui no diagrama de flecha, eu tenho o conjunto A e B, né? 2 e 4, 1, 3 e 5. Então, o que eu vou ligar? O 2 liga no 3 e o 4 liga no 5. Essa é a minha relação F. Se eu perguntasse qual das três é função, essa não é função, né? Olha lá, ó. O 4 está sendo duas flechas e a G também não é. O 4 está sem flecha. Essa relação já seria o quê? Uma função. Vamos para o exercício 3 aí, ó. O que me diz no exercício 3? Considere os conjuntos A, 1, 2 e 3, e B, que é o conjunto 0, 1, 2, 3 e 4. Verifique se as relações binárias seguintes são ou não função de A em B. Em caso afirmativo, determine seu domínio, contradomínio e imagem. Então, no item A, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho minha função f, que representa todos os pares ordenados da forma xy, que pertence ao produto cartesiano A por B, tal que o y é igual a 2x mais 1. Então, é como os últimos itens do 2. Eu vou ter que substituir todos os valores do x aqui e encontrar os seus correspondentes em y. Então, se o x é igual a 1, o meu y vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando o x é igual a 2, o que eu vou ter? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E quando o x é igual a 3, perdão, aqui é 2x menos 1. Então, 2 menos 1, 1. 4 menos 1, aqui vai ficar 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 1, 5.
Então, para visualizar lá, ó, eu posso montar um diagrama de flecha com os conjuntos A e B. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, quando x é 1, aqui deu 1. Quando x é 2, deu 3. E quando x foi 3, aqui deu 5. Não tem o 5 aqui para ligar, então fica sem ligar. Então, como ficou um elemento sem correspondente no B, o f não é função. Certo? Aí eu tenho que analisar o item B, que vai ser a minha relação G. A minha relação G aí, ó, vai ser todos os pares ordenados da forma xy pertencente ao produto cartesiano A por B, tal que o meu y é x menos 2 ao quadrado. Então, de novo, quando x igual a 1, o meu y, né, vai ficar igual a 1 menos 2 ao quadrado, vai dar menos 1 ao quadrado, 1. Quando x igual a 2, meu y vai ficar 2 menos 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0. E quando x igual a 3, o meu y vai ficar 3 menos 2 ao quadrado, que dá 1 ao quadrado, também dá 1. Então, quando eu monto o meu diagrama de flecha aqui, ó, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e 4. O 1 ligou no 1, o 2 ligou no 0 e o 3 também ligou no 1. Então, como todo elemento do A tem um único correspondente em B, eu sei que o G é uma função. Se o G é função, quem que é o domínio da função G? Como é todo o conjunto A, eu só posso escrever lá A. O contradomínio da função G é todo o conjunto B. E a imagem da função G são os elementos de B que recebeu flecha. Apenas o 0 e o 1. Então, o F não foi função, a relação G foi uma função. Agora, o exercício 4 aí, ó, é de gráfico. A gente vai ter que tomar cuidado nesse exercício. Por quê? Ele falou o seguinte, ó, para cada caso a seguir, responda se o gráfico representa ou não uma função de 2 em 5 em R. Então, ele quer saber se é uma função de domínio de 2 a 5 em R. Cuidado com esse domínio. Por quê? Minhas retas horizontais têm que ser traçadas do 2 até o 5. Então, no primeiro gráfico aí, ó, eu vou ter uma função mais ou menos assim, ó. Ok? Vamos pegar o 2 aqui, ó. Aqui o 3, aqui o 1. Aqui tem o 3. Aqui o 5. Então, a minha função está aqui, né? Ó. Aí vocês podem pensar, se a gente traçar reta vertical pelo gráfico, as retas verticais vão cortar em um único ponto só. Então, é função. Só que lembra o que eu falei? Tem que ser do 2 até o 5. Então, aqui, entre o 2 e o 3, eu vou ter retas que não está cortando o gráfico. Então, aqui no caso, não é função. Eu tenho elementos do domínio aqui, ó, 2 ao 3, que não tem valor correspondente. O gráfico da função 2. Aqui é do 2 até o 5, né? Aqui é do 1 até 5.
Então, eu tenho o seguinte gráfico aqui, ó. A minha função, mais ou menos assim que está na apostila, não é? Então, se a gente traçar as retas verticais, olha lá, eu vou ter uma reta vertical que vai estar cortando o meu gráfico em mais de um ponto. Também não é função. Sobrou, então, o gráfico do item 3. Que vai ser do 2 até o 5, né? E aqui também de 3 até 5. Eu tenho o seguinte gráfico aí, mais ou menos, né? Ó. Então, nesse caso aqui, olha lá, se eu traçar retas verticais por todo o domínio de 2 a 5, toda a reta corta o gráfico em um único ponto apenas. Então, é função. Então, o único que é função aí é o nosso item 3. Exercício 5. O que ele vai me dar no exercício 5 aí, ó? Ele fala o seguinte: Paulo possui um carro que faz 12 km por litro de gasolina a velocidade de 90 km. Quando o tanque de seu carro estava com 34 litros de gasolina, Paulo iniciou uma viagem percorrendo as primeiras 4 horas a velocidade média de 90 km por hora. Então, seja F de T o total de litros de gasolina no tanque do carro de Paulo durante T horas dessa viagem, com 0 menor ou igual a T menor ou igual a 4. Com os dados apresentados, um modelo apropriado para a função é... Então, aqui é o seguinte, ó. Para resolver o exercício, em 1 hora, ele percorre 90 km. Como o carro tem um consumo de 12 km por litro, então, em 1 hora, qual vai ser o gasto de combustível? Vai ser os 90 km dividido por 12. Então, eu posso falar que esse gasto ele pode ser escrito como uma função da seguinte forma: 90 sobre 12 vezes T, que é a distância percorrida dividido pelo gasto. Então, se eu for fazer uma função do tanque em função das horas, eu comecei com 34 litros menos o quanto eu gasto por hora. Fica 34 menos 90 sobre 12 T, que dá aí a alternativa B de bola. Vamos fazer agora um exercício do módulo 4. Então, vamos fazer o primeiro exercício aí, ó. Aí a gente tem o gráfico de uma função y igual a g de x, de domínio, né? Domínio da função g é de 0 até 6. Aí ele quer a representação do gráfico, que um domínio de 0 a 3, depois vamos entender por que de 0 a 3, da minha função f de x igual a 3g de 2x. Então, eu vou usar valores do gráfico que eu tenho na função g para montar o gráfico da minha função f. Então, eu vou montar aqui, olha lá, um eixo cartesiano. Vamos pegar ele bem espaçado aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos começar lá no zero, certo? Do gráfico que vocês têm no exercício, o g de 0 vale quanto? A gente sabe que o g de 0 vale 1, não é? Então, se eu calcular o f de 0, vai ser 3 vezes g de 2 vezes 0, certo? Que 2 vezes 0, então meu f de 0, 3 vezes g de 0.
Então, eu vou ter que o f de 0 é 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, a minha função f aí, ó, ela já parte do x igual a 3. Ok? Vamos diminuir aqui, olha lá. Agora, quando eu for calcular o g de 1, o que eu vou obter aqui? Ó? Onde que vai estar o f de 1? O f de 1 vai ser 3 vezes g de 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 vai ficar 3g de 2. E o f de 1, se eu olhar no gráfico, o g de 2 vale 2. E aqui vai dar 6. Vou aumentar aqui, olha lá. Aqui está o meu 6. Se eu marcar no gráfico, olha lá, os pontos, eu já tenho que o gráfico ele vai ficar direto, subindo. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu não posso já ligar um erro que poderia cometer, é ligar daqui até aqui. Por quê? Porque lá no gráfico, de 0 até 1, o meu g ele é constante, não é? E olha lá, ó, se eu substituo o x por meio, se eu for calcular o f de meio, vai ficar 3 vezes g de 2 vezes meio, que dá 3g de 1. E o g de 1 também é 1. Então, o f de meio vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, se eu pôr aqui no meio, o meu gráfico ele vai vir um pedacinho constante e depois ele vai subir até o 6. Aí, olha lá, ó, a gente pode perceber o seguinte, ó, quando o x é 3, olha lá, o g de 3 vai dar o quê? O f de 6. Então, esse mesmo gráfico ele vai ser aproximado do item A, só que ele vai ser esticado para o mais 6 e o menor valor, que é o menos 1, aqui, ó, ele vai ser esticado para o menos 3. Porque eu estou triplicando os meus valores. E aí, no caso, ó, quando o x for 1,5, aqui, 2 vezes 1,5 dá 3. Então, olha lá, ó, eu vou separar de meio em meio o meu gráfico aqui. Para poder calcular os valores corretos. Então, eu estico aqui, né? Aí, eu vou ter mais um pedacinho constante, certo? Seria do 3 ao 4. Depois, eu vou descer até o 2,5, certo? O 2,5, eu vou descer até o... Ele tem uma queda constante aqui, né? Até aqui embaixo. E depois vai subir. Como o g de 6 também vai dar 1, que seria o f de 3. A gente sobe. Então, eu tenho esse gráfico aqui, representando a minha função f, que é a alternativa E. Ok? Vamos para o exercício 2 aí, ó. O que eu tenho no exercício 2? Considere x o número de funcionários de uma empresa e f de x a quantidade de unidades produzidas mensalmente de certo produto, sendo f de x igual a 3 elevado
3 vezes 2 elevado a x menos 1. E o x é um número natural. Certo? Considerando que hoje a gente adota x igual a 0, né? A empresa possui 4 empregados. Pode-se afirmar que... Então é o seguinte, se ela contratar mais um funcionário, sua produção mensal sofrerá um acréscimo de 93 unidades. Então, aqui, ó, se hoje ela possui 4 funcionários, perdão, o x é igual a 4, né? Então, o f de 4 vai ficar 3 vezes 2 à quarta menos 1. Então, eu vou ver quantos funcionários ela possui hoje. 3 vezes 2 à quarta, 16 menos 1. Eu vou obter que o f de 4 vai ficar 3 vezes 15. O f de 4 vai me dar 45. Então, no item A, ele falou o seguinte, se ele contratar mais um, o meu x vai passar a ser 5, correto? Então, se eu calcular o f de 5, eu vou ter 3 vezes 2 à quinta menos 1. E o f de 5, olha lá, 3 vezes 32 menos 1. O f de 5, 3 vezes 31, que vai me dar 93. De quanto foi o aumento? Não teve um acréscimo de 93, né? Por quê? Porque antes ele tinha 45. Então, 93 menos 45, eu tenho um acréscimo de 48 funcionários. Está errado. No item B, o que ele me fala no item B? Se ele demitir um funcionário, sua produção sofrerá um acréscimo, ou sofrerá uma redução de 20 unidades. Então, demitir é menos 1. O meu x vai passar a ser 3, não é? Então, calculando o f de 3, 3 vezes 2 à terceira menos 1 dá quanto? 3 vezes 8 menos 1, o f de 3 vai ficar 3 vezes 7, que vai dar 21. Então, ele teve aí, ó, uma redução de 45 menos 21, eu vou ter de 24 unidades. Então, também a B está errada. O que ele me fala no item C? Se ele contratar mais 2, Então, como tinha 4, o meu x passa a ser 6. Sua produção mensal sofrerá um acréscimo de 144 unidades. Então, vamos calcular o f de 6. Vai ficar 3 vezes 2 elevado a 6 menos 1. O f de 6, 3 vezes 2 elevado a 6, 64 menos 1. Então, 3 vezes 63, eu vou obter 189. De quanto foi o meu aumento na produção? É o quanto eu tenho hoje, menos o que eu tinha. Vai dar 4, 4 e 1. Então, um aumento de 144. Nem vou testar a D e a E, porque eu já descobri que a alternativa correta é a alternativa C. Esse foi o exercício 2. Vamos fazer aí o exercício 3. Ele vai me falar no meu exercício 3 aí, ó. Considere as funções f de a em R e g de b em R definidas por. Então, a função f ela é de a em R. E a minha função f de x ela é 12 menos 2x. Ok? A minha função g é de b em R. E a minha função g de x ela é 5 sobre 2x² menos 18. Com A e B, subconjunto dos números naturais não nulo. O produto dos elementos de A inter B. Então, o A
eu vou precisar determinar o domínio da função f e o domínio da função g. Da função f, o que eu sei? Que dentro da raiz eu não posso ter o quê? Um número negativo. Então, 12 menos 2x tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, menos 2x maior ou igual a 12. Menos 12, né? Se eu multiplicar por menos 1, 2x, eu vou inverter, menor ou igual a 12. E dividindo, x menor ou igual a 6. Como A e B são subconjuntos dos naturais, o A vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque ele falou também que eram os naturais não nulos. Agora, na B, o que vai ser meu problema? O divisor vai ser o quê? Diferente de 2x² menos 18, diferente de 0. Então, eu vou ter 2x² diferente de 18. Passando o 2 dividindo, eu vou ter x² diferente de 9. E extraindo a raiz, nem vou pôr mais ou menos, porque só está nos naturais. O x é diferente de 3. Então, o meu conjunto B pode ser todos os naturais, só não pode ser o 3. Então, o A inter B vai ser 1, 2, não pode ser o 3, 4, 5 e 6. O produto, 1 vezes 2, vezes 4, vezes 5, vezes 6, 30 vezes 4, 120 vezes 2, eu tenho como produto 240. Alternativa D de dado. Então, acabando o exercício 3 aí, ó, vamos fazer o exercício 4. O que ele me fala no exercício 4? Com o objetivo de aumentar as vendas, uma fábrica de peças oferece preços promocionais aos clientes atacadistas que compram a partir de 120 unidades. Durante essa promoção, a fábrica só aceitará 2 tipos de encomendas: até 100 peças ou, pelo menos, 120 peças. O preço P de X em reais na venda de X unidades é dado pelo gráfico seguinte, em que os 2 trechos descritos correspondem a gráficos de funções afins. Nessas condições, qual é o maior número de peças que se pode comprar com R$ 9.800? Então, aqui no caso é o seguinte, ó, a gente tem que pensar que de 0 até 100, o gráfico ela é o quê? Ela é uma reta, não é? Então, eu vou pegar o do intervalo no gráfico aí, ó, de 0 até 100. Certo? E eu tenho o seguinte, o meu f de x vai ser da forma ax mais b. Então, eu tenho que o f de 0, se não comprar nenhuma peça, é 0, e que o f de 100 é 10.000. Então, tá fácil, né? Descobrir qual é a minha função nesse primeiro intervalo. Por quê? A vezes 0 mais b igual a 0. Então, eu já descubro que o b é 0. E o f de 100, a vezes 100 mais 0, igual a 10.000. Passando 100 dividindo, 10.000 sobre 100, o a é igual a 100. Então, o meu f de x é da forma 100x. Agora, do intervalo de 120 para o infinito aí, ó, o meu gráfico também, ele é o quê? Ele é uma reta. Então, para diferenciar aí, ó, vamos chamar o f de x de mx mais m. E o que eu tiro desse gráfico? Que o f de 120 é igual a 9.600, certo? E que o f de 200 é igual a 12.800. Se eu resolver esse sistema, eu vou ter
m vezes 120 mais n igual a 9.600. M vezes 200 mais n igual a 12.800. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, eu vou ficar com menos 120m menos n igual a menos 9.600. Embaixo, 200m mais n igual a 12.800. Somando as duas equações, olha lá, o n corta, que vai me sobrar 80m é igual a 12.800 menos 9.600, vai dar quanto? 3.200. Passando o 80 dividindo, eu vou ter que o m é igual a 40. Então, eu vou descobrir o valor do meu n agora. 200 vezes 40 mais n igual a 12.800, que vai dar 8.000 mais n igual a 12.800. Então, o meu n vai ficar 12.800 menos 8.000, meu n, 4.800. Então, meu f de x é 40x mais 4.800. Então, vocês reparam que essa função ela tem dois tipos. Então, como 9.800 está dentro do intervalo das duas, o que eu posso perceber? Eu tenho duas funções, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que o meu f de x ficou da forma sem x, né? Para 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 100. E que meu f de x igual a 40x mais 4.800 para x maior ou igual a 120. Como no gráfico o 9.800 ele vai estar nos dois e ele quer o maior número de peças, eu vou usar a segunda função. Então, olha lá, 9.800 é igual a 40x mais 4.800. Passando, subtraindo, eu vou ter 40x. Então, eu vou ter aqui 5.000 igual a 40x. Passando 40 dividindo, eu vou ter 5.000 sobre 40 e vou encontrar 125 peças. Se eu substituir o 9.800 na outra e dividir por 100, eu vou encontrar 98 peças. Como ele quer o maior número, então o maior número é 125 peças. Vamos fazer agora o exercício 5. O que a gente vai ter no exercício 5 aí, ó? Dada a função f de x igual a x menos 1, se o x é maior que 1, menos 2, quando o meu x está entre 0 e 1, e x quadrado se x menor do que 0. O conjunto imagem correspondente é expresso por... Então, aqui eu vou fazer o gráfico em 3 etapas, ok? Para poder determinar o conjunto imagem. Quando x é menor que 0, eu tenho o gráfico de uma função quadrática. Então, vai ser uma parábola que corta aqui no 0. Certo? A bolinha vai ficar aberta. Aí, entre 0 e 1, a minha função ela é constante e vale menos 2. Então, vamos pegar aqui, ó. Ela vai vir do menos 2 até o 1. E quando x é maior que 1, eu vou ter a função x menos 1.
Então, o f de 1 aqui, né? 1 menos 1 dá 0. Como não entra, bolinha aberta. Se eu substituir por 2, lá, o f de 2, né? 2 menos 1 vai dar 1. Então, vai ser uma reta crescente. Então, o meu conjunto imagem vai ser aonde? Vai estar todos os números aqui positivo, sem o 0, mais o menos 2. Então, a imagem da minha função é todo o y pertencente aos reais, tal que o y é maior que 0, ou, que representa união, y igual a menos 2. Então, dá a alternativa E. Que ele colocou lá, né? Y maior que 0, união com o menos 2. Encerramos aí o módulo 4.